Mais uma vez, estamos aqui com o programa Fala Sério, onde pretendemos trazer para vocês da comunidade assuntos do dia a dia, assuntos da atualidade, para que a gente possa ajudar a comunidade através do nosso entendimento e de todo um fator que existe aí da sociedade, e a gente pretende abordar todos os assuntos, né? Então hoje a gente está aqui com o nosso tema do programa vai ser Energia Olímpica, Vitória da Inclusão Social. A gente está com o nosso entrevistado de hoje, Marcelo Sawaia, que é idealizador desse projeto Energia Olímpica, que fica, no caso, Morro dos Cabritos, né? Ladeira de Tabajaras, isso. Que é mais conhecida como Ladeira de Tabajaras. E já está com esse projeto há bastante tempo. A gente vai falar sobre essa importância do esporte na comunidade. O esporte como inclusão, né, social, através do dia a dia, no caso das crianças e adolescentes. Então, fala um pouco pra gente desse seu projeto, Marcelo. Se apresenta, por favor, fala como surgiu essa sua ideia, traz um pouco dessa tua alegria nesse projeto que você fala tão bem, para que as pessoas da comunidade também possam entender melhor. Amanda, eu sou um morador de Copacabana, que fica ali, sou um morador do asfalto, vizinho do morro. Da minha casa, em 5 minutos estou dentro da comunidade e desde da infância eu convivo com aquelas pessoas e estabeleci relações de amizade dentro desses espaços bem democráticos que o Rio de Janeiro tem, como a praia. Como a gente estava conversando mesmo, né? A praia como uma... permite essa convivência democrática, assim, e ter essas relações que você não teria, talvez, em outra cidade. Essa proximidade física que o Rio tem entre da classes, favela, né? Vamos dizer assim. E também, um outro ambiente comum era da academia, onde eu conheci o professor Johnson Teixeira, que é um grande amigo, uma figura humana espetacular, eu o defino como um Dom Quixote moderno, porque é nascido, criado, morador até hoje da comunidade do Morro dos Cabritos, e um cara que através do esporte ele conseguiu, né, não só ter uma formação moral espetacular, como também ter essa necessidade de tentar pluralizar aquilo que ele aprendeu, repassar para as crianças da comunidade o que ele aprendeu. Ele já fazia um trabalho por conta própria, com a ajuda de alguns amigos, tratamos emprestados, algo bem amador, até no melhor sentido da palavra, mesmo sem ter condições. E uma vez em 2006 ele já me conhecia da academia, pediu uma ajuda, como eu tinha uma certa experiência dentro dessa área do terceiro setor, eu resolvi acreditar naquela ideia e eu entrei, e o que eu consegui foi dar uma encorpada ao projeto. Ele só fazia o trabalho com a luta livre, a luta olímpica. Eu achava interessante a gente conseguir... Você queria ampliar, na verdade, né? Exatamente. Ampliar esse projeto para que ele pudesse pegar mais pessoas e atender ao maior número possível de crianças e adolescentes. De início atendendo as crianças e adolescentes, e aí com as 4 lutas olímpicas. Além da luta olímpica, desde o início a gente começou também com o judô, o taekwondo e o boxe. Legal. O esgrima, que também é considerada uma luta olímpica, mas né? a gente ainda não tem. E o importante no início, conceitualmente, foi trabalhar com o contraturno escolar. Dessa necessidade desse público em especial, da jornada integral, né, educativa, assim, uma criança que fica só meio turno na escola. Então, passa um tempo muito ocioso, né? Então, esse ideal de trabalho pelo contraturno, meio que tentando pôr em prática. Assim, eu também queria te perguntar, fiquei com uma dúvida quando eu até li, e eu acho que isso é importante você frisar. Nessa época que você idealizou esse projeto, que você levou juntamente com esse seu amigo, né, até a comunidade, ele já desenvolveu esse trabalho e você levou mais adiante para tentar aprofundar. Isso, ele já tinha mais ou menos, você levou essa estrutura num trabalho que ele já realizava. A comunidade era pacificada ou não? Não. Isso é importante que se diga. Eu estava falando antes sobre essa necessidade da coisa da jornada integral, muito influenciado por caras que eu respeito muito, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que são grandes educadores desse país, que pensaram essa escola ampla com a formação integral, que além do curricular básico, tem também atividade esportiva e cultural. Quando a gente começou lá, não tinha, o morro não era pacificado,
era uma situação extremamente dramática nesse sentido. A população já estava lá, essa população majoritária, de um perfil pacífico, gente de bem, gente aceita ao trabalho honesto, gente preocupada na criação dos seus filhos. Ainda mais com essa influência externa, né? Sem dúvida, e eu já era pai e meio que pude compartilhar essas preocupações de uma mãe que chegava e falava como era difícil para ela no trajeto, né, diário da sua filha até a escola, ou do seu filho, ela teve que passar por pessoas, aquele exército paramilitar que existia. O tempo ocioso também, depois, como você mesmo falou, que você, na verdade, a ideia era implementar realmente esse tempo integral, né? Até então, para se ter uma atividade. justamente até para se ter uma atividade além do que a escola somente, né? Sem dúvida. Até porque era hábito deles, até por causa dessa preocupação de não ter o filho convivendo com viciados, confinarem as crianças em casa. Que não é produtivo para as crianças, né, na verdade. Você imaginar que a criança precisa de amplitude, né, para poder correr, até para ter as atividades, ficar presa numa casa de poucos cômodos, justamente por esse receio de expor o filho a essa rotina. Você que não vive isso, se você costuma ver isso na televisão, você vai mudar o canal, né? Claro, você não consegue controlar. Acaba te agredindo um pouco também. Lá era a vida real, então eles tinham esse problema. Então a comunidade não era pacificada. Eu acho que isso é um ponto importante. O Energia Olímpica ele teve essa antevisão de uma maneira correta de intervenção social dentro de uma comunidade. Você falou dos 4, né, esportes que você oferece, no caso olímpicos. Hoje você tem quantos alunos você consegue atingir? Você também comentou sobre a questão não só de ser para adolescentes e para crianças, mas também para um público da terceira idade. A gente começou com as 4 lutas olímpicas, trabalhando com contraturno, atividades no período da manhã, da tarde e da noite, justamente para adequar ao horário padrão escolar, um público de crianças e adolescentes, meninos e meninas. Com o passar dos anos, a gente foi incorporando outras ações ao projeto pela necessidade. Eu acho que algo fundamental num trabalho como o nosso é não ser impositivo, não verticalizar, ter uma relação horizontal, ser uma ação solidária. A partir do momento que você se permite dar voz ativa às pessoas, você começa a descobrir o que elas querem para o seu trabalho. Projeto, né? Afinal, eles formam o público que você quer atingir. Então, ouvindo as famílias, a gente incorpora primeiro um suporte psicossocial, trabalho fundamental de uma assistente social e psicóloga, agora também ações de atividade física para as mães e avós dos nossos alunos, aula de ginástica funcional e aula de boxe. E também a gente tem um trabalho de rede, distribuição de lanches, que é a base da hierarquia. Muito importante isso também. Bom, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo e em breve voltaremos com mais do Marcelo, mais do projeto Energia Olímpica para vocês. Queridos amigos, o maior legado olímpico que os Jogos do Rio podem deixar para essa cidade é a prática do olimpismo, ou seja, a utilização do esporte enquanto um instrumento preconizador do desenvolvimento humano e social. Voltamos agora com o nosso convidado de hoje, Marcelo Sawaia, que no caso é idealizador do projeto Energia Olímpica. Marcelo, fala um pouco de você antes da gente entrar de novo nas questões do projeto. Acabou que você falou diretamente no projeto e não falou de você, como você escolheu esse caminho, o porquê. Fala um pouquinho pra gente. Amanda, eu sou um carioca, 44 anos, um adorador dessa cidade, morador de Copacabana, vizinho da comunidade do Morro dos Cabritos. Tenho relação com aquelas pessoas já desde a infância e tenho uma formação esportiva meio que abreviada por causa de um problema físico, mas acima de tudo uma formação também na área de comunicação que eu procurei derivar para o trabalho do terceiro setor, que é algo que eu sempre fui influenciado por pessoas, como eu citei antes, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, pessoas que acreditam na educação como o caminho correto para que a gente consiga ter um país mais justo
enfim, e eu acredito fundamentalmente também na ação da arte marcial, da luta esportiva. A gente não trabalha com arte marcial por acaso, a gente escolheu a arte marcial formativa, que é como a gente costuma dizer, porque artes marciais elas têm, né, ali no seu exercício prático, no dia a dia, elas têm esse poder assim, de servir enquanto um alicerce educacional, principalmente um trabalho como o nosso que procura servir a família e as escolas das crianças. Claro. O papel, assim, como você vê o papel do projeto, né, Energia Olímpica, junto com a sociedade, para a comunidade mesmo, assim, você vê como melhora, como você mesmo falou, porque você cria, no caso, estabelece laços, né, que vão muito além, no caso, somente do que uma prática de um esporte. Como você mesmo disse, você tem o objetivo de levar isso em período integral, como você já leva hoje, ao máximo possível de pessoas. O objetivo de vocês é estreitar esses laços com a comunidade, ir além da educação, no caso da prática esportiva. E você acha que o que isso pode trazer de bom para a sociedade? Assim? O que você acha que o seu projeto influencia, né, no caso, numa melhoria da sociedade? Assim? Eu acho que é a criação do hábito. Eu acho, primeiro a criação do hábito. Como eu falei antes, eu acho que ali a gente tem um exemplo de uma correta forma de intervenção social. Ele não basta, tem que ser feitas outras coisas. Mas hoje é um desafio do Estado, por exemplo, saber como vai ocupar socialmente essas comunidades pacificadas. Aliás, é o maior dos desafios, né? As pessoas querem isso, elas querem sair daquela invisibilidade e ter esse direito à cidadania. O nosso trabalho lá, ele procura e consegue atingir, e é muito legal que a gente consegue provar o quanto que o esporte é um poderoso potencializador de uma ação social, que ele é usado como base as aulas das lutas olímpicas para uma série de outras atividades. Inclusive essa possibilidade de entrar dentro do ambiente familiar das crianças, trazer essas famílias para a quadra. Né? A gente tem ali incorporada a programação do projeto uma série de eventos comunitários. A gente lá já difundiu, além de campanhas de saúde pública, questões de direito civil, Lei Maria da Penha. Sim, é muito importante, né? Você leva todo tipo de informação que você pode levar para o seu projeto, com o seu projeto até a comunidade, não simplesmente uma prática de esporte. A gente consegue, dentro de um universo que é muito peculiar, até ser um canal de mídia. Claro. Né, para difundir programas úteis àquelas pessoas. E para a criança, sim, a transformação social, todos os benefícios aos saberes e fazeres que a prática esportiva, em especial das artes marciais, proporciona. Né? Proporciona. Bom, com relação, até pegando esse gancho que você falou, de estar com a visibilidade, através desse projeto, para aquelas crianças, tirarem eles, no caso, dessa invisibilidade, como você mesmo falou, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que significa vitória através da inclusão. A gente conversou sobre isso, você falou sobre uma matéria que foi realizada antes, no caso até de vocês estarem com um projeto lá, que, no caso, essa expressão te lembra alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A vitória da inclusão foi inclusive o título de uma matéria sobre o projeto há um tempo. E tem a ver com uma história emblemática, é uma história que meio que também ajudou muito a que o trabalho fosse desenvolvido. Em agosto de 2005, um ano antes do começo da Energia Olímpica como ele é hoje, uma senhora, moradora de Copacabana, ela flagrou da janela do seu apartamento a rotina do tráfico ali na ladeira dos Tabajaras. Esse material acabou servindo para uma matéria no Jornal Extra, que inclusive ganhou prêmios de jornalismo, e para uma reportagem no Fantástico, que passou em rede nacional, e que meio, né? Deu essa visibilidade, né? Do que realmente, de como aquelas crianças viviam, de como aquelas pessoas viviam ali, né? Deu contornos, assim, a algo que todos já sabiam que acontecia. Já sabiam, mas que não era divulgado. Então, quando você tomou aquele choque, assim, da realidade, como se fosse isso. E basicamente pela presença maciça de crianças e adolescentes. Então, quando a gente começou lá, tinha
toda criança ali, você percebia que eles tinham uma bala até na autoestima, né? Como se todo morador dali fosse envolvido, um pequeno traficante. E era chocante, né, lidar com isso. E o que a gente conseguiu um ano depois, a gente brinca assim, que a gente substituiu as tarjas pretas por faixas pretas, né? Foi através do esporte abrir uma porta e mostrar para aquelas crianças e adolescentes que eles tinham um outro caminho. E, insisto, no momento onde ainda não havia participação, mas a gente teve essa perseverança também de estar chegando lá e estar tentando tirar um pouco daquela, no caso dessa tristeza, né, dessas crianças e até mesmo dessa associação com o tráfico, com a pobreza, que as pessoas fazem muito dessas vezes esses julgamentos, né, de associar essas pessoas só porque moram em comunidades a coisas que são relacionadas ao tráfico e que na maioria das vezes, como você mesmo falou, é um grande equívoco. A maioria são moradores de bem, trabalhadores, então... Eu posso te dizer por experiência própria que eu aprendo muito toda vez que eu estou lá em cima, conversando com aquelas pessoas, muito do energia olímpica ou do sucesso que a gente tem hoje, enquanto eficiência, enquanto impacto social gerado, tem a ver com talvez uma esperteza de poder olhar para aquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas e aprender. Como eu te falei, nada lá é impositivo. Tudo que foi incorporado é justamente porque eles têm voz ativa e eles nos orientam. Você escuta a comunidade, né? Um olhar de mãe, você identifica de mãe preocupada, independe de nível social. Sim. E na verdade era um dilema que eles viviam, né? Porque parecia que eles viviam um mundo, e na verdade, hoje, com a pacificação, apesar de ainda faltar muita coisa, você está dentro de um lugar que parece uma cidade do interior, e, né, até com seus benefícios, assim, com a coisa da gentileza, da boa relação entre vizinhos, enfim, acho que a vitória da inclusão foi basicamente isso, e fazendo uma alusão ao nome da dona Vitória, que foi até muito importante para que isso... Para que o processo, na verdade, engrenasse, que as pessoas pudessem ter uma visão realmente de como funcionava, porque por mais que as pessoas conheçam, o fato de não viverem aquilo acaba deixando um pouco de lado, né, o que acontece às vezes nas comunidades. Fica ofuscado. Fica ofuscado. Tá bom, então. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos no próximo bloco com mais do Marcelo, mais energia olímpica para vocês. Copacabana, Projeto Energia Olímpica, famílias, vamos continuar defendendo a ideia de que fazemos parte de uma só comunidade. Não existe comunidade do morro, não existe comunidade do asfalto. Fazemos sim parte de uma só comunidade. Voltamos no nosso último bloco do programa Fala Sério, que a gente está conversando com o Marcelo Salaia, que é o idealizador do projeto Energia Olímpica, que fica, no caso, no Morro dos Cabritos, Tabajara. E a gente vai falar um pouco agora, Marcelo, sobre uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que vocês falaram, que eu até vi muito também no site, que vocês definem o esporte como uma eficiente vacina comportamental. Eu queria que você explicasse o porquê de vacina, e se é realmente, literalmente, pelo nome vacina, por proteger, por poder blindar um pouco da comunidade, né, com relação às coisas que existem por aí, no caso, com relação ao tráfico, com relação a todas as coisas que são ruins, ligadas ao estigma da pobreza, que são associadas ao tráfico. Eu acho que, fundamentalmente, as artes marciais, as lutas olímpicas, elas têm esse poder. A tal arte marcial formativa, como eu falei, que é justamente porque elas carregam consigo uma filosofia. A rotina dentro de um tatame, de um dojo, ali é um espaço fértil, lúdico, para você exercitar, ali com o professor, vários valores, né, que são úteis, né, na formação de uma criança, de um menino, de uma menina, de um jovem. E certamente ali eles adquirem um bem pessoal. Óbvio que hoje em dia, até por causa do MMA, ele já tem essa distorção parecida com o futebol, eu vou ganhar dinheiro lutando. O foco nunca foi esse, né? Eu brinco também, a nossa intenção não é ser uma fábrica de campeões olímpicos, mas ser uma usina de valores olímpicos, né? Que o importante, o principal é
esse potencial que a arte marcial tem, que é desenvolver disciplina, espírito solidário, respeito às regras, algo que desperta a potencialidade, né? E, porque isso, indo além do bem material, isso é um bem pessoal, inalienável, que esse jovem levará para o resto da vida. Sim. E aí ele pode seguir uma carreira esportiva ou não. E é isso que eu falo que blinda. Na verdade, você pretende criar, no caso ali, um relacionamento com eles para que você possa ajudar na criação desses jovens, para que eles sejam formados de uma melhor maneira possível, cidadãos de bem. Sem dúvida, é um alicerce de apoio ao trabalho da família e da escola. É um trabalho em conjunto, então, né? Não faz o menor sentido o nosso trabalho se a gente não tivesse a noção que a gente está ali para servir a família e a escola. Além disso, a arte marcial por si só, ela não possui nenhum poder mágico. É fundamental ter à frente de trabalhos como o nosso professores que entendam a sua função enquanto educadores. Então a gente tenham essa mesma ideia, né, de vocês, que no caso consigam entender e captar que o trabalho é em conjunto, que é trabalhar com pessoas, trabalhar com crianças, no caso, como você disse, com a terceira idade também. Então, quer dizer, você trabalha com toda uma comunidade para que as coisas possam realmente fluir, que você tenha um bom aproveitamento desse trabalho. Sem dúvida. E nessa questão da blindagem é muito desse valor que a arte marcial proporciona dentro da filosofia da arte marcial, que é algo que faz bem. E como eu disse, independe se o jovem se transformará ou num esportista, ou num atleta de ponta olímpico, ou num engenheiro, ou um profissional liberal qualquer, seja o que ele venha fazer, isso o acompanha para o resto da vida. É um bem pessoal inalienável. Tudo que ele adquire com o esporte, né? Porque o esporte ele leva muito mais do que simplesmente só o assistencialismo da questão recreativa, dele estar participando de um projeto, enfim. Muito mais do que isso, ele passa valores, ainda mais os esportes olímpicos, né? E, além disso, você pode sim ser um celeiro de atletas, é claro, mas também você prepara aquela criança na formação do caráter dela, você ajuda aquela família naquela formação do caráter e ajuda com que ela desenvolva, de repente, quem sabe, um talento. E aquilo possa ajudar não só, né, na questão da luta, mas também para a vida toda, na profissão que ela venha escolher, que ela venha desempenhar. Todo país civilizado esportivamente do mundo, todas as grandes potências do mundo esportivo, o trabalho de base é feito linkado à escola. Não se inicia um trabalho pensando no alto rendimento. O básico é o desporto educacional. Da quantidade, obviamente, você vai tirar qualidade. Você vai tirar o atleta de alto rendimento. Mas o foco no início é o desporto educacional, o desporto de participação. E isso é algo ainda muito pouco compreendido no nosso país, infelizmente. Mas países civilizados, já com uma maturidade olímpica, esportiva, o trabalho de base, de massificação, é linkado à escola. Fundamentalmente a escola. Linkada à educação. Sem dúvida. A gente até vê muito sobre isso, no caso do esporte como um canal de socialização, né? E ligado à educação, como você mesmo falou, ligado à comunidade, ligado a essa parte educacional também, que é de extrema importância. Em outros países, como você mesmo disse, países que são grandes potências e que são referências, né? Em todos os casos, eles, na verdade, sempre têm essa situação linkada, como você mesmo disse, e o que gera realmente grandes frutos no futuro, né? Não só no caso da questão ali do projeto inicialmente, mas dali do projeto que você pode surgir com uma grande valia, né? Uhum. No caso, levando isso para a vida, para sempre daquele jovem. E certamente ele leva, né? Você recebe, assim, algum tipo de apoio? Você tem algum tipo de patrocínio? Como você consegue, né, levar esse projeto? Porque, na verdade, hoje você atende quantas crianças? 180. 180 crianças. Você acredita que, no caso, assim, seria possível essa realização sem esse apoio? Você tem algum apoio por trás de você que possa estar te dando esse suporte? Tem, Amanda, e é fundamental. Você não consegue fazer o trabalho com a qualidade desde o início, fugindo da coisa do assistencialismo. A gente sempre procura investir em qualidade. A gente conversou até sobre isso, né? Porque é muito fácil ter um projeto
projeto assistencialista, mas um projeto de verdade, que tem esse cunho, que não cria vínculo, é fácil. Agora, um projeto como o seu é difícil. Quando eu comecei lá, quando eu fui panfletar pela comunidade, e eu lembro que a maioria das pessoas perguntava, vai acabar quando? Achavam que teria um fim, né? Que não estão acostumados. E era um choque, assim, falei, caramba, as pessoas já estão acostumadas com tudo com prazo de validade. Tudo que é bom acaba. Assim, vai acabar. E eu nunca esqueci isso, sou refém disso. E o projeto hoje tem 7 anos e durará muito mais, Deus queira, justamente porque a gente tem esse compromisso. Então, é fundamental que você tenha, óbvio, a gente tem espírito voluntário, mas nem todo mundo pode dispor daquele tempo. Né? Se eu quero ter aula de manhã, de tarde e de noite, com ótimos professores, eu tenho que ter um mínimo para remunerá-los. Claro. Então, é fundamental que você tenha esse suporte. Felizmente, a gente tem, atualmente, com o apoio da Light, que enxergou a empresa enxergou esse impacto social e a possibilidade de um impacto institucional, e tem sido muito bacana e fundamental. Até porque uma coisa que é importante a gente frisar também é justamente esse negócio do tempo que você falou, né? Que para as crianças isso já está incluído, né? Já faz parte da rotina delas, do dia a dia, tanto só para as crianças, mas enfim, como para os adolescentes, para a terceira idade, como a gente mencionou. É uma coisa que faz parte da rotina dessas crianças, né? Então, não pode se tirar da noite para o dia simplesmente falar que vai acabar o projeto, porque isso afeta e muito a vida daquelas crianças, muito mais do que as pessoas podem imaginar, porque aquilo já faz parte do dia a dia, como se fizesse parte dessa família, virou uma família, na verdade. Sem dúvida. Você acredita que isso é de extrema realmente importância, né? Não ter essa questão do fim, essa questão das crianças poderem ir para lá sabendo que não, no mês que vem ou no ano que vem não teriam medo de que o projeto vai acabar. Eu acho que esse medo a gente já quebrou, porque eles já perceberam. Essa barreira você já conseguiu. Com muita luta, com muita dificuldade. Passamos já grandes dificuldades, mas o projeto em nenhum momento parou ou foi interrompido. E eu acho que é fundamental justamente para isso que você mesmo falou. Já ser incorporado na rotina daquela comunidade, daquelas famílias, e eles podem contar. Entendi. Com a gente. E assim, para a gente finalizar agora o nosso bloco, o nosso programa, eu queria que você falasse só, na verdade, resumisse, né? Quais são os valores semeados pelo seu projeto, se você puder resumir em 3 palavras. Quais são os valores que o seu projeto semeia na vida dessas pessoas e na vida dessa comunidade? Eu diria que tem essa questão da solidariedade, né, desse despertar de potencialidade e, acima de tudo, nesse aspecto também de compor uma família. Nós somos uma grande família. Nós não chamamos mais projeto Energia Olímpica, a gente sempre fala família Energia Olímpica. Que é muito mais do que um simples projeto. Equipe, coordenação, alunos, famílias, hoje fazemos todos parte. Por acaso eu até digo que o projeto é coassinado por eles, porque eles têm essa legitimidade. Né? Tá bom, Marcelo, eu te agradeço. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês, telespectadores, por mais um programa Fala Sério. E provavelmente mais pra frente a gente vai estar se encontrando. Obrigada.